Isaac. Isaac, travou? Eu acho que o Isaac travou, doutora. Eu tô achando. Ele deu uma travada. Ih, Caiu. É normal. Doutora, como denunciar discriminação por idade ou condição? Desculpa, não escutei. Como a gente faz para denunciar discriminação por idade ou condições? Então, você sempre tem a opção de denunciar para a ANS ou para o PROCON, mas eu sempre sugiro que seja procurada as vias judiciais, porque esses canais assim de atendimento, seja PROCON, seja ANS, seja reclamação no Reclame Aqui, consumidor.gov, pode ser que tenha alguma efetividade, mas nunca vai ser tão pontual assim e resolutivo como as vias judiciais. Doutor, e como que. Só um minuto, que eu achei uma pergunta que eu achei interessante. Como peraí, deixa eu achar. Cadê você? Peraí. Reajuste de. Como que é o cálculo que a gente pode pedir de ressarcimento? Como assim? Você fala em qual situação? Ai, cadê? Deixa eu ver. Ai, caraca, perdi a pergunta. Peraí, doutora, que eu já. Não Achei. tá aparecendo para mim as perguntas das pessoas? Agora que eu abri o chat. Cadê? Como é calculado o valor da indenização? Perdão. Tá. Você fala a indenização por dano moral. Isso, por dano morais. Então, a indenização por dano moral costuma ser calculada assim, o juiz sempre leva em conta qual que é a condição econômica da pessoa do requerido, né, assim, do plano de saúde, de quem você está processando, e a condição econômica do autor da ação. Então, esse valor tem que ser o suficiente para poder impedir que essa empresa, né, esse plano de saúde volte a realizar essas ações abusivas, essas condutas, né, abusivas, mas ao mesmo tempo não pode acarretar enriquecimento ilícito para a parte autora. Então, por exemplo, se a parte autora vamos supor, a parte autora recebe R$ 5.000 por mês. Se o juiz fixar uma indenização a título de danos morais de 50 mil, vai ser um valor assim, claro que depende da situação, né? Mas vamos supor que a pessoa teve um medicamento negado, mas o juiz logo reconheceu e o plano de saúde foi coagido a entregar esse medicamento. Aí o dano moral, se ele for fixado no valor de 50 mil, você concorda comigo que essa parte vai ter um enriquecimento assim, um pouco fora do comum para a condição, para a realidade dela? Só que ao mesmo tempo, se você fixar o valor de R$ 1.000, vai ser muito pouco. E considerando que os planos de saúde eles têm aí, né, um capital social gigantesco, se você fixar um valor de danos morais assim de R$ 500, não vai fazer nem cosquinha no plano de saúde. Então, isso não vai impedir que ele volte a fazer novamente essas práticas abusivas. Então, ele baseia mais ou menos nisso aí, nesse valor de desestímulo também e na condição financeira de cada um. E claro que tem que ser uma medida assim, uma penalidade para que a empresa não realize isso novamente. Perfeito. Bianca de Jesus. Olá, Bianca, boa noite. Eu fiz um plano e fui informada do que o meu período de carência seria de 30 dias. Mas já se passaram 3 meses e ainda não consegui utilizar. Como devo proceder? Nossa, Bianca, essa situação é completamente abusiva, tá? Eu não sei se você já entrou em contato com o plano, né, para ver qual seria a resposta deles, a justificativa, mas já te adianto que isso não pode acontecer, né? Se o período de carência é de 30 dias, passou esses 30 dias, você já deve ter acesso integral e imediato ao plano. Então, se já passaram 3 meses aí e você ainda não consegue utilizar, a gente consegue pedir essa liberação para você na justiça. Perfeito. O que todo consumidor deve saber antes de assinar um contrato? Boa pergunta. Assim, um contrato, apesar de muita gente não dar a devida credibilidade, vamos dizer assim, para ele é um documento legal. Então, antes de assinar qualquer contrato, eu sempre aconselho que esse contrato seja lido por um advogado, porque ele vai saber te falar se tem alguma cláusula ali que pode te prejudicar ou não. Nos casos
de contrato de plano de saúde, eles são chamados de contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É quando o consumidor ele não pode alterar nenhuma cláusula, ele simplesmente adere àquele contrato ali que é unilateralmente feito pelo plano de saúde. Então, nesses casos, é um pouco mais tranquilo, assim, vamos dizer, porque como é um contrato de adesão, ixi, caiu? Doutor, não sei. Parece, Caí, voltei. parece que caiu e voltou para mim também. É. Pode continuar, doutora. Desculpa, caí, mas não foi minha culpa. Então, aí, nesses casos de contrato de adesão, é um pouco mais tranquilo, porque a justiça é totalmente favorável ao consumidor. Porque como o consumidor não teve a chance ali de poder alterar alguma cláusula, qualquer cláusula que seja abusiva, ela é considerada nula. Então, é como se ela nunca tivesse existido naquele contrato. Mas, tirando os contratos de adesão, eu sempre sugiro que os contratos sejam previamente analisados, porque, apesar de parecer simples, pode ter alguma coisa ali que vai te prejudicar em algum momento, você não teve a maldade de analisar. Então, é sempre válido uma consultoria jurídica nesse sentido. Doutor, e quais perguntas fazer na hora de contratar um plano? Bom, é muito importante que você faça perguntas como qual que é o período de carência desse plano, quais que são as coberturas desse plano. É importante você fazer, porque mesmo que existam muitas coberturas que eles não vão estar falando que tem, mas que a gente sabe que você tem direito, é sempre bom você saber o que já tem garantido ali no contrato. Então, lê esse contrato com calma para ver direitinho. Questão de rescisão de contrato também, de multas contratuais, a questão da carência, a questão de beneficiários, como que pode ser feita a inclusão desses beneficiários, como que se é ascendente, descendente, ou se é só descendente, porque isso também varia de plano de saúde para plano de saúde. Então, essas perguntas básicas aí que mudam de acordo com cada contrato. Perfeito. Marcos Oliveira. Olá, Marcos. Boa noite. Como faço para procurar os meus direitos? Acho que ele. Não, E quais são os principais passos para procurar a justiça referente aos problemas com o plano de saúde? Então, Marcos, sempre que você tiver algum problema com o plano de saúde, é importante, né, que você registre tudo, né, através de comprovantes, de fotografias, consiga, se for caso de negativa, né, tenha essa negativa por escrito, para se você for precisar procurar um advogado, tenha o laudo médico detalhado né, se for algum problema de negativa de cobertura, você tenha esse laudo em mãos para poder apresentar tudo para o advogado. E como você faz para procurar seus direitos? Você pode sempre denunciar para a ANS, você pode sempre também procurar o PROCON, né, em casos de menor complexidade, você pode fazer reclamações nessas plataformas que eu já falei, consumidor.gov eu reclame aqui, mas igual eu disse, né, não é certo que vai ter a solução que você deseja. Então, buscando um advogado especialista na área. Perfeito. A Bianca de Jesus, novamente, doutora. Quais são os prazos máximos que os planos têm para marcar exames, consultas e cirurgias? Bianca, então, isso vai depender muito do caso concreto, né? O plano, ele não pode demorar muito para poder cobrir o tratamento da pessoa. Então, se você tem uma situação urgente, claro que o plano de saúde não vai poder demorar 2 meses para poder marcar. Mas você entende que tudo vai ser assim dosado de acordo com o caso concreto? Não tem nenhum prazo assim que eu possa te falar, olha, é tanto, porque vai depender do caso concreto que a pessoa, da necessidade da pessoa, entendeu? Doutor, eu vou fazer uma pergunta, parece meio boba, mas vou fazer. Como comparar os planos e operadoras? A gente consegue comparar de uma para outra? Tem diferenças? Sim, consegue, e foi uma boa pergunta. Tem diferença sim, inclusive quando você vai fechar, né, normalmente com algum corretor, eles costumam apresentar esses quadros comparativos de cada plano. Então, tem questões como hospitais credenciados, prazo de carência que divergem entre um e outro, preço, né, claro, de um e de outro, o valor da coparticipação, tudo isso varia. Você tem que colocar na balança, né? O que você vai usar mais, o que vai ser mais benéfico, e para poder optar qual seria o plano mais vantajoso para você e para sua família. Doutor, como acompanhar as decisões da ANS? Por onde procurar? Procurar? Isso mesmo.
Tem um portal da ANS que você consegue ter acesso, né? Só você jogar no Google que tem que você consegue acompanhar as decisões atualizadas da ANS. Perfeito. Olá, Papo Subjetivo. Boa noite, boa noite. Doutor, a educação em saúde é responsabilidade do plano? Desculpa, eu não escutei. A educação em saúde é responsabilidade do plano? Você diz assim, ser educado sobre os direitos da saúde? Isso? Não, eu diria que isso daí já foge um pouco da competência do plano, sabe? O plano, ele tem a obrigação, né, de custear e de cobrir os tratamentos, mas a questão da educação, eu acredito que seja mais uma questão, assim, né, que extrapola um pouco a esfera do plano de saúde em si. Perfeito. Marcos Oliveira. Minha mãe tem um problema de rim e precisa de um nefro urgente. Como fazer o plano de saúde para pular a carência? Marcos, isso daí vai depender muito do caso específico da sua mãe, né? Precisa ver como que tá isso no contrato, qual que é o período de carência, se ela tem um laudo médico específico, né, falando que esse problema é urgente realmente para a gente poder tentar eliminar esse prazo de carência aí. Esse caso tem que ser analisado individualmente, tá? Se você quiser, né, depois entrar em contato comigo pelo Instagram, eu consigo te auxiliar. Eu vou precisar de alguns documentos vou precisar de acesso a alguns documentos para te dar uma resposta mais precisa. Doutor, quando a empresa fecha ou ela é mandada embora, tem algum limite para o plano de saúde? É um mês de carência, 2 meses ainda? Ou quando ele sai, acaba na hora?